Nós convidamos aqui a Fernanda, eu já vou até abrir a apresentação da Fernanda, que ela vai nos presentear aí com a fala dela. Eu vou fazer uma. A Fernanda, ela é, né, como já está até divulgado, ali na nossa. Fernanda é presidente do Sindicato de São Paulo e vice-presidente da nossa federação, a FENAPSE. Militante aí de muitos anos na, nas, na FENAPSE, desde quase desde a fundação, né, Fernanda? Vamos ver se já está Na chegando. verdade, quando da fundação eu estava me formando, então até acompanhei um pouco, mas não participei não da fundação. Então, já está na tela, tá vendo? Sim. Tá. Talvez abrir na forma Ampliar? de apresentação, né? Tá, deixa eu fazer isso Que aí então. melhora um pouquinho o tamanho. Ah, não. Acho que eu fiz. Melhorou? Bom, pessoal, tá ótimo. Dizer que é um prazer estar com vocês, que é super importante essa atividade e sabemos o quanto tá difícil nos dias atuais continuar na militância, sofrendo tantos ataques, né? Esse desgoverno, esses desmontes. E infelizmente estamos aqui para conversar um pouco sobre mais um desses ataques, né? Em plena situação de pandemia. Eu fiz questão para a abertura aí da atividade, colocar a arte do evento de vocês, essa assembleia importante que toca aí dois pontos que são caros para nós, tanto a Federação Nacional dos Psicólogos como a Confederação de Seguridade Social, aí para a gente se organizar com as demais categorias do ramo da seguridade, né? Então, esse tripé da Constituição Federal, saúde, previdência e assistência. E a ideia é, então, a gente um pouco falar dessa referência da pandemia e do trabalho do psicólogo, o enfrentamento aí que a gente tem que fazer a essa PEC 32 com todo esse cenário colocado. Então, se você puder passar, Vânia, agradeço. Então, um pouco dizer que essa questão da Covid atingiu o mundo como um todo, né? E que é algo que chegou inesperado e numa dimensão que a gente, tanto os seres comuns como aqueles que são ligados à pesquisa científica, academia e aqueles que de fato se debruçam nessa investigação, de uma condição totalmente nova, né? À medida em que tinha uma expectativa inicial de que seria uma questão do trato respiratório e o quanto ela tem se mostrado como uma doença sistêmica, um quadro sistêmico, e esse processo de adoecimento só vai se agravando com as alterações de vírus e com as interrelações aí com as comorbidades. Pode passar. Então, uma reflexão que tem sido feita, que, na verdade, a pandemia no mundo é a pandemia da desigualdade e que a questão da Covid-19 se coloca mais como um quadro de sindemia, né? E a sindemia estaria relacionada à forma desigual que a pandemia de coronavírus, de Covid-19, atinge a população, na medida em que a questão das desigualdades sociais, as vulnerabilidades e o enfrentamento de doenças complexas também vão fazendo aí outros agravos
tanto é que é só olhar os índices de morte pelas regiões de cada estado e vai se nitidamente desenhando mesmo a questão aí da pobreza e da desnutrição e da falta de acesso como uma inter-relação do aumento das mortes de Covid, né? E sem deixar de considerar as questões de violência estrutural e as questões aí correlacionadas a toda uma estigmatização também, então que ela ultrapassa, né, a perspectiva do campo biomédico e que tem produzido, e aí por isso a importância dos psicólogos e psicólogas se debruçarem sobre isso, uma questão de alterações bastante graves na perspectiva da saúde mental também, tanto no que tange aí a convivência depois com as sequelas da doença, como essa sensação, esse estado de ansiedade produzido e o dado de realidade, né, de que não temos ainda um desenho de expectativa de futuro, de como vão se reorganizar as coisas, isso vai produzindo, então, mais insegurança. Pode passar. Então, e esse cenário, né, acontecendo com Bolsonaro no poder. Então, a imagem aí produzida por um conhecido de São Paulo, psicólogas e psicólogos contra Bolsonaro, né? E talvez um ou outro não concorde com isso, mas eu acho que essa é uma defesa que a gente tem que fazer à medida em que a gente tem um pandemônio no poder. Então, além da pandemia, da sindemia, tem um pandemônio para enfrentar. E o debate, então, que tem sido feito de como a gente tem enfrentado essa realidade fascista e quais são as questões que a gente precisa definir e conduzir dentro do nosso discurso e da nossa prática na psicologia, né? Então, houve um ciclo de debates bastante interessante, deve estar disponível no YouTube, do Diese, com Salafate, que ele apresentava essa discussão, psicologias do fascismo, o atual estágio do fascismo no Brasil e o papel dos trabalhadores. Então, quanto a classe trabalhadora não pode sucumbir, não pode reproduzir, e o quanto a gente tem divergentes níveis de informação e de formação, e o quanto a gente tem uma parcela aí da população ainda bastante significativa defendendo e alardeando essa criatura como um mito, né? E o quanto a gente precisa desenvolver e fazer um debate de uma ética e de uma psicologia que seja antifascista. Pode passar. Então, como diria Martim Baró, como nos aponta Martim Baró, um dos mais importantes psicólogos sociais da América Latina, ele define como mentira institucional aquela que aponta para um falso problema e uma falsa solução, contra a qual é necessária fazer uma análise crítica e contextualizada. Então, eu brinco que assim é a PEC 32, né? O discurso institucional, a mentira institucional produzida por Paulo Guedes, por Bolsonaro, pela equipe, pelos interesses econômicos do grande empresariado, é de que o funcionalismo é pesado demais, consome muito a folha, que são vagabundos, que não conduzem o país para uma melhor condição e que o signo da modernidade seria, então, a desvinculação dos vínculos públicos e uma desconstrução. E essa mentira institucional vai sendo fomentada, aqueles que não têm muito conhecimento vão comprando esse discurso que remete, e os mais jovens nem vão muito lembrar, mas o discurso do Collor de Mello para a presidência, né, que ele se dizia o caçador de marajás, né, então dizendo que os funcionários públicos e o funcionalismo especialmente era um ataque ao funcionalismo federal naquela época, que seriam então marajás, que teriam uma série de regalias, e essa
ação perpassa ao longo do tempo para desinvestir no serviço público. E acho que esse é um nó e uma contribuição nossa, enquanto psicólogas e psicólogos, e na construção aí do diálogo com a sociedade, inclusive no próprio serviço público, no atendimento do SUS, do SUAS, de apontar a importância do serviço público e que a PEC não atinge só o trabalhador e a trabalhadora e que vai garantir melhores condições para a população. Ao contrário, ele é um desmonte, é uma morte do serviço público. Pode passar. Então, a reforma administrativa está prestes a ser votada no Congresso Nacional, é um dos maiores crimes do Bolsonaro, e isso acontece ainda nesse cenário de Covid, que gerou milhares de mortes e mortes desnecessárias, e toda aí a propinoduto ligado às vacinas, e empurrou milhões de pessoas para a fome, para o desemprego, atingindo diretamente também e produzindo aí a morte das nossas parcas liberdades democráticas, né? Então, a gente vinha numa ilusão de que é uma democracia e que o sistema de voto e aquelas questões dessa democracia representativa garantiriam as condições objetivas para proteger a nossa Constituição Federal. E o que a gente vê é uma prostituição da nossa Constituição, uma fratura, ela tem sido rasgada como a consolidação das leis do trabalho, e o quanto tem uma certa letargia no resultado e no movimento, e que eu acho que é parte do debate essa questão da democracia representativa, né? Que tem que ser, na verdade, uma democracia muito mais ativa do que representativa. E isso também, ao fim e ao cabo, influencia as próprias questões do sindicato, né? Então, o discurso corrente é assim, bom, mas para que eu vou militar no sindicato? Para que eu vou lá fazer tal trabalho? Eu já elegi a Sandra, eu já elegi a Vânia, eu já elegi a Beatriz para serem minhas representantes. Então, é quase que uma terceirização daquilo que tange e diz respeito à vida e à condição do exercício da profissão, colocada na mão de outros e responsabilizando o outro para resolver todas as condicionantes aí dessa determinada situação de um indivíduo, né? Então, quanto a gente também passa a refletir a importância de tentar construir estratégias de aproximação, de mudança desse estado de coisas, porque só com a participação direta, com o envolvimento, é que a gente vai conseguir aí mudar parte dessas questões. Pode passar. Então, ela tramita numa comissão especial criada para avaliação. Ela vem de 2020. Se ela for aprovada, ela produz, então, uma destruição de serviços públicos. A equipe do Guedes está diretamente envolvida nessa construção e vem numa relação de dizer que quer retirar direitos, mas, ao mesmo tempo, vai produzindo direitos e privilégios para aquelas representações que vêm indicada pelos políticos, pelos membros do alto escalão, e aí a questão das Forças Armadas com bastante destaque, né? Nunca antes nesta terra teve tantos militares no poder e enfronhado nos ministérios, em especial no Ministério da Saúde, é um grande absurdo, e o quanto também legislativo e judiciário vão se escamoteando dos efeitos da PEC e vai valorizando lá o que está no topo da pirâmide do funcionalismo e que, ironicamente, eles nem se consideram parte do funcionalismo, né? Pode passar. Então, é uma reforma que vai fazer a construção do que o Guedes tem chamado de vouchers da saúde e que vai para assistência, que vai para outros serviços, e essa lógica também muito casada com o desmonte da Previdência Social e os ataques ainda nesse sentido. E numa referência de que a ilusão de uma lógica capitalista
produz numa parte da população que isto é o auge da liberdade e da democracia. Bom, com o voucher eu posso escolher o médico que eu vou, com o voucher eu estou empoderado para decidir sobre minha saúde. Então, eu não preciso ir lá naquele SUS, o SUS desconhecido, Sistema Único de Saúde, sem conhecer a míriade de opções e de qualidades que tem esse sistema único, desde que também tivesse a garantia de seu financiamento na integralidade. Então, é uma medida que interessa aos poderosos, visa beneficiar um projeto que tira dos pobres para dar para os ricos, que é uma velha história conhecida com uma nova roupagem, né? Pode passar. Então, ela vai fazer esse desmonte dos serviços públicos, inclusive na saúde e educação, está ligada às elites econômicas, tem uma relação de elaboração de projetos mais frágeis para garantir e manipular o interesse ainda das populações mais pobres e vai minando a questão dos concursos públicos. Então, ele não retira o concurso público, mas ele vai fazendo aí as ações mistas, né? O que hoje a gente chama de PPP, mas que não terá esse nome, as parcerias públicos-privadas, mas a contratação pela prestação de serviços. Então, amplia privatizações, amplia terceirizações. Pode passar. Então, é um desmonte do serviço público para aqueles que visam interesses privados e estimula a questão da corrupção, visa mais lucro, facilita os esquemas conhecidos como rachadinha e quebra o caráter impessoal do serviço público e do servidor público, né? E aí eu acho que um exemplo clássico mais recente é, e que todo mundo já comentou, só vou chover no molhado ao falar disso, a questão de da onde parte as denúncias aí da Covaxin, e que se não fosse um servidor público, talvez não tivesse as condições objetivas de denunciar o propinoduto da vacina. Pode passar. Então, tem efeito cascata, né? Então, não pega só o nível federal, mas chega nos níveis estaduais e municipais. E esse efeito cascata é semelhante aí à emenda constitucional 95, né? Que é a do teto de gastos, controle do teto de gastos fiscais, que congelou os recursos públicos do Brasil por 20 anos. E vai transformando o setor público, na verdade, em um setor subsidiário ao privado. E essa dita privatização vai cedendo a estrutura física e recursos humanos do serviço público para as empresas privadas. Pode passar. Então, está sendo chamado para fazer o enfrentamento disso na semana próxima, dia 18, um dia de luta do Fora Bolsonaro, uma chamada contra essa reforma administrativa, que é a PEC 32, e esse dia de luta para ir consolidando e construindo uma possível greve geral dos servidores públicos. Pode passar. E isso por quê? Porque a gente tem que reconhecer a importância dos servidores públicos e dos serviços públicos e reafirmar para a população em geral a inverdade e a inveracidade dessas alegações dessa dita reforma administrativa e quanto são frágeis os argumentos que tentam sustentá-la, né? E são o retrato, então, do que alguns chamam de contra-reformas, né? Porque reforma, em tese, deveria ser algo para melhorar, e eu, jocosamente, às vezes brinco que é a deforma, né? Como deformar as coisas. E a alegação é de que o orçamento público é deficitário, custoso, engessado, mas, na verdade, é um programa que se alinha aos interesses dos bancos e dos grupos financeiros. Não à toa tem proposições aí do BID, o Banco Mundial Internacional, que tentam intervir sobre as políticas públicas, especificamente da saúde. Tem um plano que, inclusive, a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, tem enfrentado e discutido, e parte dos desmontes que querem fazer do SUS e das privatizações passam por esses interesses do Banco Mundial.
Pode passar. Então, aí uns quadrinhos, quase que um resumo sinótico, né? A proposta afeta os atuais servidores, os novos servidores, então os futuros servidores e toda a sociedade. Por quê? Porque vai extinguir o regime jurídico único da União dos Estados, Distrito Federal e municípios, cria 5 vínculos distintos de contratação, e esses vínculos distintos vão ter diferenças salariais, diferenças de responsabilidade, e que vai provocar ainda mais desgoverno na condução dos locais de trabalho, porque botam os trabalhadores para competir e brigar entre si, vai facilitar o desligamento do servidor, terá menos barreiras para segurar aí o serviço público, o servidor público, vai possibilitar a retirada de direitos e benefícios, aí no que tange as licenças, no que tange as férias, incentiva instrumentos de cooperação, que são esses vouchers, essas ditas parcerias, e vai ampliar o poder do executivo para extinguir e transformar cargos, órgãos e funções com leis que não são exatamente diretas, são leis complementares, o que vai criando aí uma série de armadilhas, porque a tramitação é muito mais rápida. Pode passar. Ela veda a concessão de direitos e garantias para servidores públicos, então não haverá mais a questão de férias superior a 30 dias, adicionais por tempo de serviço, efeitos retroativos de reajuste, licença decorrente de tempo de serviço, ressalvada a licença para fins de capacitação, redução de jornada sem redução de remuneração, exceto se decorrente de limitação de saúde, né? Então, a dificuldade de conseguir, por exemplo, a jornada máxima de 30 horas, que é uma luta histórica nossa, e já tivemos aí vários PLs tramitando e um vetado, inclusive pela ainda gestão Dilma, mas quem assinou o veto foi o Temer. Toda essa questão da redução de jornada sem redução de remuneração, que é o que a gente defende, também fica colocada em risco. A aposentadoria compulsória como modalidade de punição, adicional de indenização ou substituição ressalvada, efetiva substituição, evolução na carreira baseada exclusivamente em tempos de serviço. Então, a questão aí dos avanços e das bonificações na carreira por dedicação acadêmica vão ficando perdidos. Parcelas indenizatórias sem previsão de requisitos e valores em lei, então vai ficar o bel prazer do gestor, inclusive produzindo possíveis diferenças individuais, né? E aí vai pelo trato das relações pessoais e não por algo consolidado na forma da lei. Incorporação total ou parcial de remuneração de cargos ocupados ao cargo efetivo ou emprego permanente, ou seja, aquela questão de dedicação por tempo de serviço e a incorporação de décimos, que é algo bastante presente aí no serviço público, mas varia de estado para estado, vai ficar totalmente perdida. Pode passar. Então, na prática também o caminho de uma... vai planificando o caminho para a privatização ainda mais dos serviços públicos, por meio desses instrumentos de cooperação. E a armadilha é que a lei geral a lei federal vai dispor normas gerais. Depois que ela fique pronta, estados, municípios e DF têm competência legislativa plena. Então, eles podem fazer leis complementares, ordinárias, locais, que vão estar na superveniência da lei federal, né? E suspende algumas coisas que forem contrárias à lei federal, mas não legisla em alguns arbítrios que determinados gestores podem querer praticar. E a questão do compartilhamento das estruturas sem contrapartida financeira, que eu já citei, a cessão de espaços públicos e servidores para organismos privados. Pode passar. Então, tem impacto direto e indireto para os atuais servidores, né? Os diretos são aí a facilidade maior de perder emprego,
a questão de avaliações de desempenho reguladas em lei ordinária como um mecanismo de desligamento e não, de fato, avaliando a qualidade de serviço, mas fazendo isso como instrumento de punição. A questão das proibições de direitos e garantias que já estão previstos, as licenças, como eu já comentei, a questão da retirada da preferência do servidor público de carreira para ocupar liderança e assessoramento. Então, apesar deles dizerem que são contra o cabide de emprego, isso só supostamente aumenta o cabide de emprego e abre margem aí para os comissionados de acordo com os interesses da política. A redução de financiamento, né? Consequente aumento de déficit atuarial e financeiro na Previdência, isso dizendo do regime próprio de Previdência, instrumentos de cooperação com prazo determinado, mas vão atrapalhando a construção da carreira e a luta de garantias e direitos, e vai concedendo aos superpoderes, né, como presidente na República, a reorganização e fusão e a transformação até a extinção de algumas determinadas áreas e instituições vinculadas com o governo. E isso, para dizer São Paulo, que é um Bolsonaro gourmetizado, né, o senhor João Dória Júnior, né, que pretende ser presidente também e vai se candidatar, ele recentemente fez uma ação dessa aqui, extinguindo vários órgãos públicos de importância, relevância e competência. Então, isso, dependendo do estado, já está acontecendo mesmo antes da PEC se estabelecer. E agora ele acaba de lançar um outro projeto de lei complementar 26, que vai atingindo os servidores no que tange aí a aposentadoria. Então, foi publicado recentemente em Diário Oficial, dia 5 de agosto, mas para dizer que a movimentação nos estados vai acontecendo até em decorrência da PEC 32, e a luz dela vai inspirando aí os maus políticos, os políticos liberais, a irem fazendo a destruição. E muito provavelmente aí na Assembleia Legislativa de Santa Catarina não seja diferente, dada as características de quem vocês têm hoje na gestão, né? Pode passar. A tramitação atual. Ela estava aguardando o relator do parecer da comissão especial. O relator é o Arthur Maia. O prazo de emendas encerrou em 7/7, aí veio o recesso. Foram emendadas 41 questões e agora abriu o prazo para o requerimento das audiências públicas, agora nessa volta do recesso. Por isso também teve um ato dia 3, logo quando voltou do recesso em Brasília, e agora essa chamada para as atividades e para os atos do dia 18. Pode passar. Então, pontos para reflexão, né? A gente tem aí o ataque à estabilidade, né, e a garantia da continuidade de serviços públicos, independente aí das questões político-partidárias, as flexibilizações que isso vai fazendo na Constituição e o uso da máquina pública para fins particulares, e quebra diretamente com o princípio da impessoalidade, né, que o concurso público que vai garantindo isso e vai tirando a discricionariedade do serviço público e vai colocando essa discricionariedade a serviço do executivo, né? Para lotear, para os apadrinhados, para as falsas críticas e os ataques que vão acontecendo. Pode passar. Então, como a gente já disse, a questão da privatização dos serviços públicos, a ampliação das organizações sociais, ou OSCs, né, como alguns chamam, e das OCIPs. As irregularidades estão na mídia o tempo todo, né? Eu acho que o exemplo mais gritante que está espalhado pelo Brasil todo é a Iabas, né? E que teve grande vergonha e divulgação ampla da corrupção nos hospitais de campanha do Rio de Janeiro, mas que está espalhada, tem abas em vários estados do Brasil, e a questão aí de que não se garante mais os acessos aos serviços públicos gratuitos, universais,
e gratuitos a gente sabe bem que é chamados gratuitos, todavia, no entanto, são muito bem pagos com os nossos impostos, né? E os nossos impostos serão desviados para outros interesses. E ela está pensada em etapas, por isso a próxima lâmina, inclusive, é uma lâmina divulgada pelo próprio governo federal. Pode passar. Então, que a primeira etapa, que é essa que a gente está vivendo, que é a aprovação, então, dessa proposta de emenda constitucional que a gente está lutando contra, que vai mudar o regime de vínculo e diz que é uma modernização da reforma administrativa. As fases seguintes são aí as construções de projetos de lei e projetos de lei complementar. Esse PLP, eu vou na lâmina seguinte, eu até peguei lá o novo regimento da Câmara para vocês entenderem, que é o projeto o antigo PLC. Eles mudaram um pouco as siglas para as duas casas de lei, Câmara e Senado, terem o mesmo tipo de siglas. Aí vai consolidar as questões de gratificação e as diretrizes de carreira, depois a suposta modernização, os arranjos institucionais, ajustes no estatuto, e a fase 3 seria um novo servidor público com uma nova lei a ser estabelecida, criando um marco regulatório de carreiras, que a gente não sabe exatamente como eles pretendem fazer isso, mas a gente já sabe que é anunciada a destruição das carreiras, uma governança remuneratória e a questão de mudança do estatuto entre direitos e deveres no serviço público. E aí a lâmina eu mantive que a fonte é da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, para dizer o quanto eles estão enfronhados em cumprir e fazer valer essas várias fases que o Diese chama atenção, né? Então, que a gente ainda está nessa primeira fase, a gente já vê o quanto ela é destrutiva, e se aprovada, e por isso estamos lutando para que não seja, o quanto vem aí de mais destruição e desgaste na realidade e no ataque ao povo brasileiro. Pode passar. Então, as novas siglas, né? Isso é de um manualzinho produzido pelo Congresso Nacional, que é essa mudança de siglas foi para reduzir a quantidade de siglas e das proposições, ela começou em 2019, e para unificar as siglas das duas casas de lei, né? Então, tem os PLs, Projeto de Lei Ordinária, o PLP, que é Projeto de Lei Complementar, o PDL, que é Projeto de Decreto Legislativo, e aspectos que são as propostas de emenda constitucional. Eu achei bacana trazer um pouco essa legendinha para a gente ir se apropriando dessas questões, porque teve essa mudança a partir de 2019, e às vezes a gente fica meio perdido com as siglas. Pode passar, para a gente ir finalizando. Então, é a chamada da construção dessa greve geral de trabalhadores e trabalhadoras no serviço público. Pode passar. Que a executiva de cada estado tenha se reunido, e provavelmente Vânia, a Sandra tem acompanhado as ações da CUT aí, mas a organização e mobilização para o dia 18 está com ações unificadas e preparatórias do dia 18, e teve agora recentemente, no final de julho, um grande seminário virtual nacional em defesa dos funcionalismos, foi dias 29 e 30 de julho. Isso foi motivando, e saiu um documento específico sobre isso, está divulgado nas redes e nas páginas da CUT, que tem lá uma série de encaminhamentos para os enfrentamentos da PEC 32. Aí tem uma série de ações unificadas acontecendo nos estados preparatórias para o dia 18, que são chamadas as ações na base, então são panfletagens, a divulgação aí dessa questão. E para o dia 18, as regiões estão procurando construir atos mais para o final da tarde, mais gerais. Então, no centro das capitais, no final da tarde, e os municípios próximos talvez fazendo atos menores nos seus próprios municípios para chamar a atenção sobre o fato. E a central tem produzido material e orientado essas ações preparatórias, e isso está disponível em PDF, enfim, para o sindicato, se quiser colocar sua logo, fazer parte da campanha. Pode passar.
Então, não a reforma administrativa, não as privatizações, porque ao fim e ao cabo é a ampliação das privatizações, em defesa do serviço público e fora Bolsonaro. Pode passar. Então, que não é uma reforma administrativa, não é uma reforma, é o fim dos serviços públicos, né? E nos unirmos aí, então, contra a PEC 32. Pode passar. E aí, uma chargezinha para a gente rir um pouco da desgraça, né? As baratas apoiando os fabricantes de inseticida, os ratos apoiando e defendendo vida longa aos gatos, as vaquinhas defendendo a solidariedade aos açougueiros e o cidadão de bem, branco, macho e meia-idade, defendendo a reforma administrativa já, né? Envolto na bandeira, que é pegar os símbolos nacionais do nosso país e utilizar o bel prazer de um jeito que vai roubando o nosso direito a ter acesso aos símbolos nacionais do país. Eu achei essa charge bem elucidativa, eu achei interessante brincar um pouco com essa triste realidade. Pode passar. Então, que a reforma administrativa é uma bomba para estar explodindo, que o Brasil ninguém aguenta mais o Bolsonaro. Essa charge é do Márcio Baraldi, que é um chargista conhecido, participa de várias ações aí com o movimento sindical, mas tem um vínculo bastante grande com o Bancário São Paulo. Pode passar. E a outra bomba, né, que foi essa semana, que eu não podia deixar de trazer, infelizmente, e que ainda está em tramitação, mas já foi aprovado na Câmara, e que essas coisas vão tendo correlações, e essa coisa das cortinas de fumaça, né? Então, pus a bomba explodindo de fato, porque era o test drive do Bolsonaro para ver se ele ia ser cassado ou não, né? Então, ele põe para votar a questão do voto impresso, para testar a popularidade, ver se tem quantidade de votos para ser cassado, e aí ele percebeu que ele não será cassado, né, pela quantidade de votos que se expressou ali, e nessa cortina de fumaça, no mesmo dia, em outra comissão, em outra relação, e depois no plenário, é aprovada aí na Câmara, ainda vai para o Senado, a medida provisória 1045, que vai fazendo aí as tais reformas trabalhistas que eles tentaram emplacar ainda no ano passado com a MP, né, que era a tal da MP da carteira verde e amarela. Eles perderam o prazo porque viram que não tinham condições dela ser votada à época, a medida provisória, então deixaram caducar, perderam os 180 dias, mas agora trazem aí como uma nova medida provisória, alterando as legislações trabalhistas, e dessa vez tiveram sucesso da aprovação em primeira etapa. Agora precisamos lutar e ter conhecimento disso para atacar isso no Senado. Ela é uma mini reforma trabalhista, tem aí uma série de implicações, eu destaquei só algumas, mas vai alterar as questões dos programas Primeiro Emprego, e aí isso vai tangenciando nossas questões aí com as políticas de trabalho, mas também da assistência social, vai atingir diretamente aí os jovens, vai afetar a questão do primeiro registro, porque traz essa questão da carteira verde e amarela, agora não mais nomeando com esse nome, e também vai atingir aqueles que vão chegando aí à dita maioridade, né, o processo de envelhecimento dos 55 anos ou mais, e que estão sem vínculo formal há mais de 12 anos, vai ficar, então, subalternizado a essa mini reforma trabalhista, que vai supostamente garantir empregos, e aí esse é o discurso oficial, mas por isso, para ter emprego e a garantia desse emprego, desse trabalho de exploração da força de trabalho, para ser mais objetiva, ele vai ter que se submeter a uma relação com menos direitos. Pode passar. E aí, brincando que a gente usou o lema da luta antimanicomial do ano passado, o SUS como sustentando a luta antimanicomial, né? Saúde não se vende, loucura não se prende. Então, saúde mental no enfrentamento da Covid-19, essa foi a campanha do ano passado aqui
nosso do pessoal da luta antimanicomial, e esse ano a gente resolveu chamar o SUS como protagonista da esperança, né? Porque mesmo com os ataques da emenda constitucional 95, mesmo com o teto de gastos, mesmo com todos os desmontes, se a gente não tivesse o SUS, a questão da pandemia seria ainda muito pior, e os 700 mil mortos, que já chegamos à casa dos 700 mil, estariam em mais de 1 milhão, certamente, sem a existência do SUS. E se não fosse esse governo corrupto, a gente nunca estaria nessa cifra dos 700 mil mortos. Então, marcar a defesa das políticas públicas e trazer esse elemento da saúde mental na última lâmina, na referência direta aí também dos trabalhos que temos pela frente, né? E Vânia está bastante relacionada a isso, as conferências de assistência social, e agora a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, que a gente aprovou o regimento agora recentemente, é uma resolução do Conselho Nacional de Saúde, a 660, está publicizada na página do Conselho, caso vocês queiram conhecer e verificar, e a importância disso para as nossas atuações enquanto sindicato. Então, eram essas as contribuições, desculpe ter me estendido aí, foram quase 30 minutos, mas à disposição aí para dialogar e para as próximas etapas que temos, que são as eleições aí das representações para as atividades sindicais. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Sandra. Obrigada, Vânia. Passo a palavra. Nós é que agradecemos, Fernanda. Nossa, foi uma aula aí né, a respeito dos impactos dessa reforma, assim, muito, muito importante, assim.